Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico, projeto de extensão do Grupo de Estudos em Metafísica e Tradição da UFRN. Hoje recebemos Everton Rocha, doutorando em Filosofia da UFRN, que desenvolve trabalhos sobre Epicuro. O tema que ele nos apresenta é o prazer como questão filosófica. Bem-vindo, Everton. Obrigado, professor Federico. Boa noite a todos, boa noite aos presentes. Bem, é um prazer estar aqui hoje, né? E, coincidentemente, o prazer é o tema do nosso encontro hoje. Bem, o tema é o prazer como questão filosófica. Inicialmente, eu gostaria até de propor um pequeno exercício que seria em torno da questão da relevância desse tema, né? Quer dizer, qual a relevância do prazer na nossa vida, né? Na vida de uma pessoa. Bem, eu acho que é necessário, então, a partir dessa perspectiva, encontrar algumas justificativas, algumas coisas que possam embasar esse questionamento. Acredito que o primeiro deles é perceber a dimensão do prazer, né? A dimensão de questões que envolvem o prazer na nossa sociedade atualmente. O prazer ele tem várias dimensões e essas dimensões elas passam por várias áreas da cultura, como por exemplo a justiça, a medicina, a questão da justiça e do prazer, né? Atualmente, se uma pessoa bebe, ela pode ser punida pelo ato de beber, né? E eu gostaria de examinar esse fato mais de perto, né? O que quer dizer isso, né? Quer dizer então que o uso dos prazeres tem uma dimensão que extrapola a esfera individual, né? O modo como eu sinto prazer, o modo como eu escolho modos de ter prazer, tem implicação direta com a sociedade na qual eu vivo, né? E tem implicação também na relação com os outros. Pois bem, a questão do prazer, ela envolve o ser humano desde o momento do seu nascimento, né? Quer dizer, quando nascemos, estamos dentro do útero e, de repente, somos jogados no mundo, né? O que a gente costuma ver, então, é a reação das crianças. Elas choram. Por quê? Porque estão num lugar de acolhimento, num lugar no qual se sentem seguras, protegidas, né? E caem no mundo, né? E é interessante, por que, então, lembrar disso? Acho que é justamente para mostrar a relevância dessa questão. Quer dizer, antes mesmo que a gente possa conseguir elaborar uma questão, antes mesmo que a gente possa, através da linguagem, pensar, articular e comunicar um problema como, por exemplo, se o prazer, qual o lugar do prazer na minha vida, o prazer ele já está em curso, o prazer ele já está mediando as relações, seja com a mãe, seja no desenvolvimento ao longo do tempo, das escolhas, a questão da rejeição, do amor, do afeto, quer dizer, já é uma realidade presente, né? E o mais interessante nesse início é perceber justamente o que atrai, não é? Porque o prazer ele também é um processo de atração, assim como a dor é um processo de repulsa, não é? Quer dizer, há coisas que nos atraem mais do que outras coisas. E a tendência é que nos sentimos justamente inclinados a procurar essas coisas. É interessante que Freud e Lacan, eles deram algumas contribuições significativas, né, no século passado, em torno da questão do prazer. Justamente evocando essa dimensão, né, que desde a infância se presentifica. O que é interessante também perceber é que eles vão apresentar a ideia de que nosso prazer ele está para além da nossa capacidade de, como é que eu posso dizer, de ter uma consciência imediata disso. O que é que eu quero dizer? E na nossa sociedade isso é um problema muito presente. Quer dizer que quando a gente para pensar hoje, por exemplo, nos efeitos da televisão, das propagandas, nos efeitos dos discursos que nos afetam no cotidiano, a gente percebe que a questão do nosso prazer, o nosso modo de sentir prazer, o modo como a sociedade vivencia o prazer, é um modo de articulação extremamente complexo, né? Me explicando melhor, então. Percebemos ao assistir um comercial que há ali uma arquitetura, né? Uma arquitetura, uma intencionalidade. Por exemplo, num carro, numa comida, né? Numa bebida. E essa arquitetura, ela se desenvolve ao redor disso que é esse impulso, né, nosso em direção ao prazer. É interessante perceber isso porque, atualmente, essa arquitetura ela é muito mais complexa, por exemplo, do que há 2.500 anos atrás, né,
ou melhor, 2.300 anos atrás, no tempo que viveu Epicuro. Né? No tempo que viveu Epicuro, ele não tinha que se preocupar com mensagens subliminares, né? Com uma complexa possibilidade de ser arrebatado, né, por um estímulo, como, por exemplo, aquelas propagandas que aparecem na televisão dizendo, compre agora, né? Faça isso já. Quer dizer, eles colocam algo e, de repente, isso, se tiver um brilho, se for capaz de estimular o desejo de alguém, o sujeito pode ser simplesmente arrebatado, né, sem muita mediação, né, a buscar aquele fim, a buscar aquilo que se presentifica como um bem. Pois então, há outro aspecto em relação ao prazer também que eu acho que tem que ser evocado, né, que é importantíssimo para a nossa reflexão atualmente, nosso presente. E diz respeito às novas visões, às novas contribuições em torno do prazer. Pois bem, vamos a elas então. Quer dizer, o prazer hoje em dia, ele não é meramente uma sensação, né? Hoje em dia a gente fala em prazer em termos de serotonina, de dopamina, a gente se relaciona com medicamentos, com processos que envolvem um conhecimento de si, do corpo, como uma forma também de poder vivenciar melhor o prazer. Quer dizer, tem pessoas falando sobre sexualidade, tem pessoas falando sobre como ter prazer estudando, tem pessoas falando na relação dos limites do prazer, no conhecimento de si mesmo, né? E o que me parece mais interessante, né, uma das contribuições mais significativas, é justamente a contribuição da química, né? E por quê? Porque, através da química, a gente hoje em dia pode ter uma perspectiva inteiramente diferente do prazer. O que antes era visto num certo modo, numa certa perspectiva, né, e acho que um pouco mais adiante a gente vai poder perceber que já existiam raízes, já existiam, como é que eu posso dizer, antecedentes dessa visão, não tão profunda, mas de certa forma essa dimensão já era contemplada, que é uma espécie de microfísica do prazer, né? Então a gente vê hoje em dia a forma como os medicamentos eles interferem, né, no nosso modo de sentir. Né? E é interessante porque, quando paramos para pensar, né, a cura para problemas como depressão, por exemplo, né, a questão como das drogas, né, a questão do modo como o ser humano está lidando, né, com essa avalanche de novas possibilidades que são oferecidas por o corpo atualmente, né, elas nos levam a refletir justamente sobre a capacidade também da gente de gerenciar essas possibilidades de prazer. Né? Quer dizer, são tantas as possibilidades hoje para o corpo, né, em termos de experiência de prazer, né, que vivemos constantemente numa tensão com essas possibilidades, né, como o exemplo da questão da lei do trânsito. Mas não só isso. Né? Quer dizer, a gente sabe que não podemos gozar de todos os prazeres, seja por questões morais, questões legais, ou questões de saúde ou pessoais. Né? Eu gostaria agora de entrar um pouco